tudo bem? Seja bem-vindo à 2MSST, a mais nova plataforma de estudos de segurança e saúde do trabalho. Cadastre agora em nosso site sst2m.com.br e também a nossa plataforma de estudos de segurança e saúde do trabalho, a sst2m.eadplataforma.com. Temos vários cursos relacionados à área de segurança do trabalho e também vários materiais para download. E um recadinho para você, toda quarta-feira temos aulas gratuitas e aulas de segurança do trabalho, motivação, liderança, inteligência emocional, várias modalidades de aulas gratuitamente. Então, vou te dar um recadinho, não perca tempo e não perca esta oportunidade. Inscreva agora, agora no nosso canal do YouTube, sst2m.ead. Dá um like lá para nós, dá um joinha lá e dá um cliquinho lá, ative o sininho, isso, que toda quarta-feira ou aulas extras você será avisado, tá certo? Eu sou o Mário Márcio, engenheiro de segurança do trabalho com vasta experiência na área de SST e também na área de liderança. Eu, com mais de 27 anos de experiência profissional, tanto na área de segurança do trabalho como também na área de liderança, eu quero compartilhar com você os meus conhecimentos. É isso mesmo, eu quero compartilhar e de alguma forma eu quero contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Conte comigo, sempre, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a importância da segurança do trabalho em uma organização. Qual a importância da segurança do trabalho? É isso mesmo. Vamos lá? Tá preparado? A primeira, eu inicio dizendo para você o seguinte, existe uma lei de Murphy, ou seja, se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde ela dará errado. Então, nós temos que preparar para o pior. Ela é a base da prevenção. Ou seja, antecipar o pior é tomar medidas para evitar ele. É isso mesmo. E outra coisa, se acontecer alguma coisa, algo dar errado, você está preparado para o antes, durante e depois do acidente. Como diz esta imagem de estudo, né? A pessoa vai no banheiro, de repente, ela faz suas necessidades e cadê o papel higiênico? Então, nós precisamos do quê? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, mais cedo ou mais tarde. E isso pode acontecer com você também. Então, nós precisamos de um planejamento, precisamos de segurança e saúde do trabalho dentro das organizações. Eu vou mostrar a importância disso, tá certo? Primeiro, rotina de trabalho, é isso mesmo. Nós temos uma rotina de trabalho, principalmente na área de operação e de manutenção. Então, eu falo o seguinte, dentro da área de segurança do trabalho, na organização, nós devemos concentrar-se na armadilha e não no queijo. Vou dar um exemplo aí do rato e armadilha. Não concentre-se no queijo e sim na armadilha. Por exemplo, nós temos que concentrar naquilo que pode dar errado, porque o risco não é o que você pode ganhar, na verdade, o que você pode perder, que é a vida. Tá certo? Então, onde está o risco aqui? O risco está na onde? Está na armadilha e não no queijo. Porque se você não prestar atenção na armadilha, o que vai acontecer? Se você tentar focar no queijo, a armadilha vai te pegar com o queijo na mão. Ou seja, o que vai valer o queijo na sua mão, você não vai sair de lá. Pode até sair vivo, mas com múltiplas sequelas ou com acidentes de grande gravidade. Então, concentre-se na armadilha e não no queijo, tá certo? E eu falo que segurança é uma responsabilidade de todos, de toda a hierarquia, desde o patrão até o trabalhador ou vice-versa, de todas as escalas da hierarquia dentro de uma organização. E eu falo que prevenção deve ser ativa ou passiva. Não, tem que ser ativa e não passiva. Por exemplo, depois da porta arrombada, coloca-se o cadeado. Nós trabalhamos no passivo. Porque, por exemplo, de espaço confinado, vou te dar um exemplo. Uma pessoa entra no espaço confinado sem fazer nenhum tipo de avaliação, sem treinamento, sem equipamento de segurança, nada. Ele entra lá dentro. Aí, por alguma coisa aconteça lá dentro, ele desmaia. O que está lá fora vai gritar, alô, fulano.
que ela vai fazer? Com aquele intuito de salvar a pessoa, vai ficar também. E o outro vai entrar e vai ficar também, por deficiência de oxigênio, né, ou alta concentração de algum contaminante lá dentro, que nós chamamos de efeito dominó. Ou seja, depois que aconteceu o acidente, depois que teve a morte ou algo de gravidade, nós vamos lá consertar para não acontecer de novo. Não. Então nós temos o quê? Trabalhar ativamente, sempre na prevenção. Então por isso que é necessário, muitas das vezes obrigatório, mas necessário acima de tudo, a área de segurança do trabalho dentro de uma organização. Profissionais como técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Isso nós precisamos dentro de uma organização. Existem normas e procedimentos. Veja bem, presta bem atenção. Existem normas e procedimentos específicas para a sua aplicação. São normas internas e externas e procedimentos para realizar as atividades com segurança. Muitas das vezes nós chamamos de ordem de serviço e também do POP, que é um procedimento operacional padrão para desenvolver a atividade de forma uniforme e padronizada. Independe de quem for realizar, todo mundo vai seguir aquelas regras. É isso mesmo. Então, por isso que precisa de nós, profissionais de segurança do trabalho, para ter um trabalho não só de qualidade, como produtividade, manter, acima de tudo, o trabalhador saudável. Os riscos, eles estão posicionados por várias partes dentro de nossa organização. Várias. E nós precisamos descobri-los. E para poder aplicarmos os nossos conhecimentos, precisamos primeiramente conhecer o quê? Quais são os riscos que existem em cada área da organização, da empresa, do estabelecimento? Quais são os riscos presentes dentro de cada máquina, cada equipamento, cada atividade a ser desenvolvida pelo trabalhador? E por isso que é necessário nós, prevencionistas, para poder de alguma forma conhecer e prevenir os trabalhadores a exercer as atividades para evitar os acidentes, ou seja, preventivo, trabalhar sempre preventivamente. Veja, preste muita atenção nesse controle dos riscos. Por isso que precisa de nós, profissionais de segurança, para a gente alertar o empregador e aos trabalhadores dos riscos que podem estar presentes e quais são as formas de controles eficientes para prevenir de alguma forma os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Quer um exemplo? Vamos lá. Olha, presta atenção. Aqui tem vários carros passando e duas pessoas querendo passar de um lado para o outro nessa pista. Não há um alto risco? E o risco não está presente a todo momento, porque vai ter que esperar a bondade de alguém parar para ele passar. Ou quando não tiver nenhum carro, ele passar. Então, olha o alto risco que tem de acidente de trânsito aí. Então, vamos agora, presta atenção. Eu vou controlar o risco, porém, eu vou lá e coloco o quê? Faixa de demarcação de pedestre, eu ponho semáforo. Nossa, que controle legal, né? Eu controlei o risco, mas ainda o risco está presente. Por que o risco está presente? Porque por algum motivo um desses motoristas, desses veículos, podem ultrapassar mesmo com o sinal vermelho. Ou seja, ele está desatento, ele agachou para pegar um cigarro, ele abaixou para pegar um DVD, um pendrive, ou algo que caiu ali no soalho, ou então ele está ouvindo uma música, ele está cantando, falando no celular, de alguma forma ele desatentamente ele passa. No ele passar, mesmo com o sinal vermelho, o que vai acontecer? Pode atropelar os pedestres, ou seja, o risco foi controlado, mas ainda ele está presente. Aí cabe nós profissionais ter um olho mais minucioso, mais dinâmico e mais preventivo. Que nós fazemos o quê? Vamos eliminar de alguma forma esse risco, isolar o risco. Nós vamos lá a ideia de colocar uma passarela. Pelo fluxo de pessoas que é muito grande, então coloca uma passarela. Aí o que acontece? Eu eliminei o risco, eu isolei, ou seja, preventivamente as pessoas que vão passar de um lado para o outro vão passar sã e salva e com segurança. Óbvio, existe aquelas peculiaridades que os caminhões altos podem bater na ponte, ainda pode ter realmente um colapso aí, né?
mas de certa forma é a melhor prevenção do controle dos riscos. Nessa situação é esse último slide aqui. Eliminação do perigo ou do risco, ok? Ó, presta atenção. A sua aplicação, ou seja, a área de SST, a sua aplicação nas áreas, ela se faz através também do uso de equipamentos de proteção individuais. Obviamente, a primeira é a administrativa. A segunda é equipamentos de proteções coletivas e também rodízio dos trabalhadores em relação àquele risco, distanciamento da fonte daquele risco. Quando não há nenhuma outra possibilidade, ou quando estiver em estudo, ou estiver em andamento as outras proteções, paliativamente, a última opção é usar os equipamentos de proteção individuais do corpo, seja desde o capacete a uma bota, botina de segurança, tá certo? Para que seja essencial na prevenção dos acidentes e na preservação, que é o nosso maior patrimônio, a saúde do trabalhador. Então depende de nós esse trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. Preste bem atenção, várias imagens serão apresentadas. O equipamento de proteção individual são vários, desde proteções aqui da cabeça, do crânio, dos olhos, do nariz, da parte respiratória, na parte facial, semifacial, facial inteira, enfim, luvas de segurança, creme protetor, avental, blusão, máscara facial, máscara para solda com lentes filtrantes, botinas de segurança, botas impermeáveis, óculos de segurança claro, incolor, âmbar, ampla visão, enfim, protetor auricular tipo concha ou tipo plug, são uma infinidade de proteções, cinto de segurança e vai por aí afora. Então, use sempre os equipamentos de segurança adequados, é uma medida eficaz de proteção. E vou dizer mais, isso aí, se você tendo um profissional capacitado, habilitado, qualificado, um profissional, por exemplo, um técnico de segurança, ele com seu conhecimento, ele vai aplicar esses conhecimentos, essas habilidades para sempre ter a opção do melhor equipamento possível, aquele que protege o trabalhador daqueles riscos inerentes às suas atividades laborais. Então, por isso que precisa do profissional de segurança do trabalho. É muito importante isso dentro da sua organização. E outra coisa, as botinas de segurança. Se você não tem botina, mas não tem a botina adequada para aquela atividade, você está o quê? Fornecendo um equipamento, uma falsa proteção para o trabalhador. Como está na imagem. Esta imagem é uma falsa proteção, esta é uma imagem de proteção adequada, com fibra de carbono, com biqueira de aço, biqueira de PVC, enfim, você vai escolher mediante as suas atividades, tá certo? E aqui, caso você escolha o equipamento errado para a atividade errada, é isso que pode acontecer quando tiver a queda de algum material sobre os artelhos, ou então sobre o metatarso, ou seja, dos pés do trabalhador, os dedos dos pés, que são os artérios, e o metatarso, né? Ou seja, a parte frontal dos pés do trabalhador. E aí pode ser realmente uma catástrofe, né? E aqui, por exemplo, luva de segurança, nós temos uma infinidade de luvas de segurança apropriadas para cada tipo de atividade. Agora, é óbvio que o que não pode, aqui está dando um exemplo, característicos num cabo de aço, passar um óleo, por exemplo, lubrificante com a luva. Óbvio que não é assim, é o pincel ou por gotejamento, dependendo daquilo que é determinado pelo fabricante. Mas eu quero dar um exemplo para você, o seguinte, você usar uma luva, por exemplo, de raspa ou couro, como queira saber chamar, por exemplo, seja de cabeça, de barriga, de grupão, o couro, não importa qual seja, dependendo da sua atividade, tá certo? A amabilidade e tudo mais. Mas essa luva não serve para trabalhar, por exemplo, em contato com produtos químicos, com produtos líquidos. Por quê? Porque ela penetração na luva aí pode realmente ocasionar acidente para o trabalhador, ou seja, uma doença de pele ou um acidente dermal para o trabalhador. Então nós temos que usar o quê? Luva impermeável, seja PVC, ou seja neoprene, ou seja látex natural, dependendo de qual é o produto que ele vai usar. Isso o profissional de segurança tenha a capacidade suficiente para determinar
qual é o melhor equipamento para aquela atividade, para evitar realmente algum transtorno para o trabalhador e para a empresa. Caso não providencie o equipamento de forma correta, obviamente, são acidentes que podem acontecer e pode deixar marcas irreversíveis para o resto da tua vida. Aqui, as ECRANs, ou seja, as ECRANs de proteção, as proteções coletivas, por exemplo, eu estou dando um exemplo característico de um esmeril, né? A pessoa, quando vai exercer uma atividade, ela vai sem a proteção ou com a proteção fora do ponto onde está pré-determinado, como está mencionado aqui, ó, como está informando nesta foto, que é o correto, né? Porque eles evitam que essas fagulhas direcionadas podem vir até os olhos ou a face e ter realmente acidentes indesejáveis, né? Então, essas fagulhas, essas limalhas, ela pode estar dispersas no ar e vão estar dispersas no ar e pode realmente afetar o trabalhador, tá certo? Então, tem que usar os equipamentos de forma correta. Agora, aqui uma dica, hein? Quando trabalhar com esmeril, eu aconselho não tão somente o óculos de segurança, mas também a viseira, aquela parte facial acrílica, sobre aqui, ó, o óculos do trabalhador, tá certo? É o mais correto dentro da minha concepção preventiva. Olha aí o que pode acontecer. Realmente, acidentes de gravidade. Então, isso pode e deve ser evitado por nós, profissionais de segurança e saúde do trabalho. Aqui um exemplo, né? Um exemplo de serviços de soldagem ou de corte, né? O que acontece? O trabalhador sem o óculos de segurança, com a tonalidade correta, seja uma tonalidade 8, 10, não importa, tem que ser aquela pré-determinada pelo profissional prevencionista. Porque realmente isso pode dar aquele famoso ar de solda, né? Aquela irritação, a vermelhidão nos olhos e realmente pode vir dar trazer uma doença ocupacional para o trabalhador, que é a doença tardia, aquela doença que vai desencadeando dia após dia, né, para o trabalhador. Mas o ferimento, você pode ter certeza, você executar uma atividade com solda sem o equipamento de segurança adequado, no caso a máscara, realmente é lamentável, mas o acidente é imediato. A pessoa não consegue, pelo alto fluxo de radiação, que sai sobre o serviço do eletrodo em relação à peça, que é a fusão do metal com a peça, aquela luminosidade realmente faz muito, mas muito mal. Não só para os olhos, como a pele do trabalhador. Por isso que tem que usar uma parafernália de equipamentos de segurança. Desde o óculos, desde a viseira, da máscara, para solda, com articulação da lente incolor interna e externa, a parte de tonalidade da lente, tonalidade 8, 10 ou 12, dependendo, né, que tipo de serviço que vai fazer, o serviço de solda, mas também o avental ou então blusão de raspa, luva de raspa, perneira de raspa, enfim, protetor auricular, respirador semifacial filtrante, tá certo? Então, isso para realmente evitar a moléstia. E aí, estão dando um exemplo característico, acidentes gravíssimos mesmo, né? Que pode ocasionar aí para o trabalhador. Olha só. Aqui no exemplo, né, uma lixadeira, olha a situação que aconteceu com esse trabalhador. Olha aí. Esses trabalhadores, né, são situações diferenciadas aí. Então, o mau uso da ferramenta realmente pode acontecer isso. E outra, hein? Lá na nossa plataforma, nós estamos, logo já estamos colocando um curso específico para como trabalhar com esmerilhadeira, com lixadeira, com policorte, é isso mesmo, ó, um material supimpa mesmo, tá certo? Olha, que acidentes realmente horríveis, né? E aqui outro serviço também, óleo relacionado a serviço a quente, obviamente não se combina, né? Realmente vai ter transtorno. Olha aqui para você ver, ó. Sem equipamentos e olha aqui. Aqui, ó, onde tem óleo, realmente o fogo vai ter transtorno mesmo, né? A soldagem a quente é o que pode acontecer. Lembra do ar de solda que eu falei lá atrás? É isso aqui, ó. Aqui tem que ter o quê? Além dos equipamentos de segurança, tem que ter biombos. São biombos o quê? Que protege as outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com esse trabalho. Então, ele está dentro de um caixote, vamos dizer assim, fechados com biombos, onde existem pessoas.
justamente para essa luminosidade não afetar aqueles que estão ao redor deste trabalhador. E aqui, por exemplo, na parte de respiradores, né? É importante que a sua empresa, na onde você trabalha, tenha um PPR, Programa de Proteção Respiratória. Isso, a sua empresa deve ter esse programa, fazer um fit test, análise para ver qual é o melhor equipamento que mais se adequa à sua face e qual é o equipamento correto para poder exercer as suas atividades, seja com pintura, seja com serviço de soldas, que é fumos, né, que através do serviço de soldas ele traz, ou seja, os fumos metálicos, ou então serviços com poeiras, minerais, vegetais, enfim, não importa qual seja a atividade. Mas se é necessário um respirador, deve ter-se um PPR, um profissional capacitado para desenvolver esse programa e desse programa determinar quais são as proteções respiratórias para cada atividade, para cada trabalhador, para cada face que tem PMG, aquele que mais se adequa àquele trabalhador. Tá certo? Seja atividades com gases, poeiras, vapores, fumos metálicos em gerais. Olha aí. Estão dispersos no meio ambiente, dependendo quais são as atividades que você vai exercer. Mas pode ter. Se tem um risco, a parte de proteção respiratória é determinada pelo profissional prevencionista se é ou não obrigatório o uso, conforme prevê a legislação brasileira. E lembre-se bem, hein? Se você não fazer as medidas administrativas, coletivas, rodízios e as proteções individuais, muitas das vezes você pode pagar muito caro, hein? Você pode ter que a obrigação de pagar a insalubridade, seja 10, 20 ou 40%, conforme os anexos, né? Os 14 anexos, exceto o 4, que é a iluminação, que desde 1990 ela foi realmente extraído, né? Ou seja, não é mais de uso, mas os outros anexos pode ser que tenha insalubridade. Aí você vai ter que pagar a insalubridade e também uma alíquota majoritária, que é o FAI, Financiamento da Aposentadoria Especial, que pode ser 6, 9 ou 12% sobre o salário de remuneração. Então, cuidado, hein? Então, por isso que nós precisamos de uma área prevencionista para prever o que pode ser feito para evitar isso. Beleza, né? Então, vamos lá. Aí tem o pulmão sadio e o pulmão doente. Quando você não usa a proteção respiratória mediante aquele risco que foi encontrado e está pré-determinado no seu PPR, indicado melhor proteção respiratória para aquele trabalhador, seja o semifacial filtrante ou filtrante com ar com pressão positiva ou não sei, vai depender da avaliação e da atividade laboral, vai fornecer justamente para que você não tenha nenhum tipo de problema do processo respiratório e muito menos nos pulmões. E aqui, né, proteções do ouvidos, ou seja, né, das orelhas, da proteção auditiva. E nós temos uma avaliação, um aparelho que nós chamamos de audiodosímetro ou decibelímetro, para cada um usa para cada finalidade, tá certo? Ele faz-se a quantificação, coloca-se na zona auditiva do trabalhador e ele faz a captação do som, do ruído naquele ambiente, mas é avaliado por um profissional que tenha conhecimento para utilizar esse equipamento. Seja o decibelímetro ou audiodosímetro, dependendo da atividade que é exercida. E isso quem vai dimensionar qual é o melhor e qual é o correto a ser utilizado é o profissional de segurança. Uma vez avaliado, quantificado esse risco, ou seja, esse ruído, o profissional de segurança saberá se é ou não necessário ou obrigatório o uso do equipamento de proteção auditiva. Por exemplo, numa atividade de 8 horas diária, se ele estiver exposto acima de 85 decibéis, é obrigatório o fornecimento do equipamento de proteção auditiva. E que, na verdade, acima de 80 decibéis, é obrigatório dar um dispositivo de proteção para o trabalhador. Seja um distanciamento dessa fonte, ou seja um reduzir esse tempo nesta fonte ou a proteção auditiva para o trabalhador acima de 80 decibéis. E acima de 85, não fornecimento
paga-se a insalubridade de 20% mais 6% da alíquota majoritária do FAI para a sua aposentadoria especial. Então, é um rombo, né, tremendo. Então, é melhor que treine o trabalhador, documenta não só o treinamento como certificado, como também o fornecimento desse equipamento de proteção individual para você realmente estar resguardando perante a legislação brasileira, para evitar o quê? Um futuro drástico, né? Numa entrada, por exemplo, de uma pessoa que se sente prejudicada, ela vai, através de um advogado, mover uma ação trabalhista à sua organização. Se isso acontecer, você está munido de documentos comprobatórios da proteção eficaz, obviamente, do trabalhador. E aqui dando um exemplo, né? Aparelhos, enfim. Realmente, quando a pessoa já começa a ter problema de audição. Uniformes adequados ao trabalho, mangas longas, mangas soltas, realmente isso pode realmente ter acidentes indesejáveis quando o trabalhador está exposto a uma máquina que não está protegida conforme prevê a NR12, que trata de máquinas e equipamentos, é uma norma regulamentadora que trata especificamente da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Eu estou dando um exemplo muito característico aqui, uma esteira que não tem proteção e o trabalhador passou com as barras, com as camisas largas muito próximas, por desatenção, ela encostou no roliço que tem aqui e girou. E aí o acidente pode ser de gravidade pela potência e a força motriz que tem o equipamento. Tá certo? Então cuidado, uniforme sempre adequado e na medida certa. Aqui é um outro exemplo, um torno, né, que agarrou a camisa do trabalhador por estar folgada. Aqui tem uma força motriz muito violenta e drasticamente não tenho nem o que falar. Foi realmente um acidente gravíssimo. Obviamente levou à morte. Antes de iniciar o trabalho, por exemplo, né, onde tem andaimes, escadas, deve ter uma atenção muito especial. Primeiro, nós sabemos, quando se tratar de norma regulamentar de número 35, ou seja, atividades em altura acima de 2 metros em relação ao solo, ao piso acabado, é obrigatório o uso do equipamento de proteção individual ou coletivo, por exemplo, o andaime, juntamente com proteção individual, que é o quê? Um cinto de segurança, se tem movimentação com talabarte e mosquetão duplo. Nunca pode ficar os dois fora do seu ponto de ancoragem do cabo guia, tá certo? Então ele precisa ter um curso de uma carga horária de 8 horas dentro do horário de trabalho e receber o certificado, no mínimo essa carga horária, obviamente, receber o certificado, faz uma provinha e demonstra se está apto ou não para exercer as atividades. E outra, não se esqueça, tem que passar pelos exames médicos também, tá certo? E os psicossociais, ou seja, fazer uma avaliação geral para ver se está ou não apto para exercer atividades em altura. E preste muita atenção, né, nesses guarda-corpos, nos corrimões, se estão seguros, se estão realmente adequados para desenvolver as atividades daqueles que ali exercem atividades, que ali trabalham. Porque, obviamente, se você não, ao iniciar a atividade, não tem uma avaliação minuciosa dos riscos, pode realmente acontecer acidentes indesejáveis. Eu tenho certeza que você já viu ou ouviu falar de acidentes de gravidade por falta de proteção. No caso que está a foto aí, aberturas em solo sem realmente a proteção adequada. Aqui outro exemplo, né? Dispor de guarda-corpo, não de qualquer um, realmente um seguro, né? E não, esses guarda-corpo não foi feito para encostar nele, ficar encostado, gente. Isso aí é apenas caso acontecer de você escorregar ou alguma coisa, ele tem essa proteção, ok? Aqui, atenção, né? Não pode, obviamente, isso aqui é um absurdo, sempre com segurança, com os equipamentos. E esse aqui não precisa falar, é o cúmulo do absurdo, né? O cara segurando, ele está numa altura muito elevada. Olha esses aqui. Primeiro nos pergunta como é que esse cara chegou até aqui. Foi fazendo o quê? Aqui, ó. Passando por aqui. Olha esses aqui. Olha aqui, de chinela. Olha aqui. Olha aqui que absurdo. Olha a altura que está isso aqui. Olha aqui, gente. É muito alto. É muito alto. Realmente as pessoas não têm realmente uma visão prevencionista e se arriscam a própria vida, né? Sem a devida proteção.
E aqui são acidentes, a pessoa caiu de altura, o capacete caiu aqui é o furo aqui. Se não fosse o capacete, realmente tinha morrido na hora, olha o sangue aqui, né? Escadas, né, incorretas ou escadas realmente pode acontecer muito acidente. Um exemplo aqui, ó, uma corda aqui, o cara fez uma gambiarra e colocou uma tábua aqui. E vou dizer mais, hein, presta atenção, em escada, quando você coloca aqui, ó, que quebra uma, você vem e coloca uma aqui no meio, se você distancia uma menos do que a outra, vai ter acidente. Porque a pessoa quando sobe é muito mecanicamente, ela vai subindo sempre naquela posição. Porque o distanciamento entre uma e outra é uniforme. Se você tira uma proteção abaixo ou sobe ela, ele vai errar o pé e vai acontecer. Você vai bater a canela, que são as tíbias, e vai ter acidente. E pode até ter a queda, né? Principalmente se não tiver com cinto de segurança, né? Pelo amor de Deus. Aqui um exemplo, né, de apoio, olha, os absurdos, né? Tem que ter apoio mesmo, realmente, das escadas, né? E outra coisa, hein? No nosso curso, nossa plataforma de N35, tá mas centenas de fotos, vídeos, e-books, materiais de apoio de como prevenir os acidentes. Ó, mas tá recheado de informações e de orientações para você evitar a todo custo o acidente em trabalho à altura. Seja escadas angulares, seja escadas retas, seja escadas realmente com telescópio, seja escadas corrediças, seja ela plataformas, andaimes, tudo, as atividades com trabalho em altura, nós temos todas as formas de prevenção em nossa plataforma de estudos. Vale a pena você conferir. Olha aqui o absurdo, excesso de segurança, é fenomenal, né? E aqui nós temos que deixar 1 metro para cima da escada para não acontecer esse absurdo aqui, né? Justamente para você ter realmente o apoio para poder descer ou subir. E a escada tem que ter um ângulo seguro aqui de 30 graus, né? No mínimo, olha aqui, não muito deitada, não muito em pé, então tem que ter um ângulo legal justamente para você subir, né? E isso nós ensinamos no curso de INR35, muito claro, mas com vários exemplos e vários materiais de apoio, tá certo? Também com andaimes, como montar andaimes, quando nós colocamos as treliças, quando é trançado, enfim, de que forma, quantos lances você tem que passar diagonais, enfim, ó, muito top, viu? E aí são várias outras, né? Olha que absurdo, gente. Aqui nós informamos quando, ó, são um piso com 4 lados diferentes. Pode ter os 4 lados, não importa, a gente monta um andaime com segurança, tá certo? Olha que quando você compra a geladeira, aí você vê que está riscada lá em cima, você não sabe por quê, né? Mas como que vai riscar lá em cima? Olha lá o porquê. Os casos pernambucanos aí, mas é apenas um exemplo, pelo amor de Deus, não leve isso em consideração específico não, tá certo? Nada de propaganda positiva ou negativa, estou apenas mostrando aquilo que está na internet, tá certo? E esse? O que me explica esse cidadão? Dá uma olhada, ele está com uma marreta, deve aí pesar uns 3 quilos, ele bate, se sair o cabo ou ele errar o funcionamento, bater, o que vai acontecer? Ele vai descer e vai cair, e com certeza o tombo vai ser violento. Não tem explicação. E esse? Como é que eu vou informar isso? Olha aqui o cidadão onde ele está, olha aqui, olha a altura que é, eu não sei como que ele chegou daqui a aqui, não dá para entender, mas vamos lá. Em serra circular também, né? Nunca retirar nem inutilizar as proteções da serra circular, tá? Também nós vamos ter um curso específico de serra circular lá, legal, hein? Os materiais muito bom. E acidentes, realmente, quando você não tem o cuidado, é isso aí que acontece, né? Decepamento de parte de membros, acidentes de gravidades, né? Olha aí. O cara está com cinto de segurança, não é trabalho em altura, mas ele estava com cinto de segurança. Tá sem a proteção coletiva nesse equipamento aqui. O que aconteceu? Ela está girando, ele chegou nas proximidades, o cinto enrolou, o acidente ocorreu e a morte é uma morte absurda. Era só por proteção coletiva nesse equipamento. Por mais que a desatenção dele, ele não sofreria o acidente, porque ia bater na proteção coletiva. Mas não, por falta de proteção coletiva, mais uma pessoa veio a óbito. E desnecessário. Um absurdo, né? Aqui é um exemplo também, ó, esse aqui, hein, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, içamento de peças, de materiais. Nós temos um curso, ó, top, mais top.
Seja na parte de guindaste, de MUNC, de ponte rolante, nós temos curso na nossa plataforma muito prático, muito legal mesmo. Você não vai ter dúvida de uma operação segura, seja com ponte rolante, com MUNC, guindalto. Lá tem esses cursos, você não vai, tem de empilhadeira, paleteira elétrica, você não vai ter dúvida, eu tenho certeza disso. E se você ter dúvida, é só nos contatar pelo chat. Dentro da plataforma, nós iremos dar todo o suporte técnico para você, 3 meses. Você pode assistir quantas vezes você quiser o curso. Legal, né? E aonde você quiser. Você vai ter a senha onde você quiser. Muito bom, né? Legal. Então, nós vamos explicar todas as formas de proteção. Então, olha aí, ó. A parte de cordas, correntes, cabos, ganchos, as proteções de quinas, como fazer essas proteções, quais os materiais quando eu não tenho, o que eu posso usar como auxiliar ou similar àquele que é comprado, o que eu posso fazer para proteger essa corda, cabo de aço, gancho, enfim, tá certo? E aqui, como evitar esse tipo de acidente, nós explicamos passo a passo como fazer o enforcamento, aqui ó, como fazer de forma correta e segura, né? E aqui um exemplo, o cabo guia, né, de proteção, o cabo guia para guiar esse peso para um determinado local. O cara está muito próximo, desnecessário, absurdo. Olha esse aqui, é o cúmulo do absurdo. Olha esse aqui, deveria ter visto antes de colocar, aonde ia colocar, ver o nível, ir lá, nivelar, colocar os pesos para colocar. Não, depois ele vai faz. Se essa peça cair, não precisa nem falar, né? Quantas e quantas toneladas sobre a mão dele. E aqui, olha o tanto de gente que tem aqui, olha aqui, cheio de pessoas aqui, tá certo? E as pessoas executando ali atividade nenhuma praticamente, mas enfim, olha o tanto de gente, de curioso, e alguns deles vieram, olha aqui, ó, ganchado para todo lado, e um deles veio a cair e sofrer um acidente de gravidade. E esses aí são os espertinhos, né? Estão descansando na sombra, não tem sombra, eles foram lá e fizeram a própria sombra. Isso é um risco grave e iminente. Se arrebentar uma bomba hidráulica ali, um pistão, o que vai acontecer com esses trabalhadores? Vai matar todos. Né? E esse aí achou uma forma de tomar banho, né? Vai lá aquecer. Pai, vou te falar, não tem... cada um, eles são muito espertos, né? Ele tem que ser estudado pela NASA, né? E aqui são as atividades, tem que tomar muito cuidado, né? Seja na parte de gases, vapores, líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis, né? Que realmente, ou gases combustíveis, em relação desse trabalho com serviços a quente, ou cigarro, ou qualquer fonte de calor nas proximidades desses recipientes. Realmente é grave o risco, né? De incêndio. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos finalizando, ó, veja bem. Tenha o hábito de não perder o DDS. Ou se você não tem o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, implanta na sua empresa. No momento certo, vai lá, faça um trabalho legal. Não é só ler. Vai lá, dinâmica com os trabalhadores. Pega aqueles 5 ou 10 minutos no dia e fala sobre um tema daquele setor, daquela seção, daquilo que mais está sendo prejudicial, de maior risco naquele setor, naquele local de trabalho. E provém de um DDS, de um diálogo diário de segurança, daquele risco, para eles terem ciência do risco e da proteção. Tenha o hábito de não perder a ginástica laboral. Se a sua empresa não tem, então venha. Vai, mova-se já. Contrata um especialista na área, educador físico, fisioterapeuta, enfim. Ou então, obviamente, né, uma pessoa especializada nisso, um ergonomista, para poder realizar esse trabalho com vocês e treinar seus trabalhadores. E multiplicar isso dentro da empresa. Tenha hábito de usar os equipamentos de proteção individuais diariamente e corretamente, mediante aquela escala conforme prevê a NR6, norma regulamentadora que trata de equipamento de proteção individual, tá certo? A área administrativa primeiro, administrativamente, depois coletiva, depois distanciamento da fonte, rodízio e, por último, o fornecimento do equipamento de segurança, tá certo? Tenha hábito de cumprir com as recomendações de segurança ao trabalho. Por isso que eu estou falando da importância do profissional prevencionista dentro de uma organização. É isso mesmo. O tão quanto é importante a segurança e saúde do trabalho para evitar essas quantidades
imensuráveis de acidentes que ocorrem por falta de mensuração que é possível através do profissional prevencionista, tá certo? Então, ó, eu pergunto a você, como está a minha disciplina em relação à atitude preventiva? É a sua. Como está a sua disciplina? Relacionado a atitudes prevencionistas, certo? Você valoriza essas ferramentas como valor à vida acima de qualquer coisa, ou seja, você valoriza tudo que eu falei em relação das fotos que foram apresentadas de ruins, de acidentes graves, que levaram até às vezes à morte, e quais são estas ferramentas que eu falei para você durante todo esse percurso desta apresentação. Você vai levar isso como valor da sua vida, acima de qualquer coisa. Valor à vida. A prevenção é valor à vida. Então eu falo para você, chega. Chega de acidentes. Chega de doenças relacionadas ao trabalho. Você precisa contratar um profissional prevencionista para cuidar da área de segurança do trabalho. E outra coisa, muito em breve também nós vamos mostrar para você como você convencer, através de um planejamento estratégico, convencer a empresa a promover prevenção dentro de uma organização, a contratar trabalhadores profissionais prevencionistas naquela organização. Então pode contar comigo, viu? O que nós vamos fazer, você adquirir esta experiência e a valorização profissional e como esta organização você podem conseguir conquistar eles através de argumentações prevencionistas, que é necessário não só pela obrigatoriedade, mas a necessidade de contratar um profissional de segurança e saúde do trabalho. Ok? O meu muito obrigado e ó, não se esqueça, hein? Vai lá, dá um clique lá, inscreva no nosso canal do YouTube, sst2m.ead. Dá um like, dá um joinha lá nesse vídeo. Vai lá, dá um cliquinho lá, aciona o sininho, que nós vamos te comunicar todas as aulas que nós tivermos, você será avisado. Tá certo? Não esqueça da nossa plataforma e do nosso site. Temos muitos cursos e materiais para download. Um forte abraço a você e sucesso sempre. Fiquem com Deus. Até mais.